Vida Longa CBN. Muito bem, quem vai conversar conosco, dar dicas, orientações sobre como a gente deve tratar melhor a nossa arcada dentária, os nossos dentes, a nossa gengiva, a nossa boca, é a doutora Beatriz Coutens, ela que é cirurgiã dentista, periodontista, aceitou o nosso convite e vai ajudar a gente a envelhecer saudável também no Vida Longa CBN em relação aos nossos dentes. Doutora Beatriz, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite e bom dia aos ouvintes. Doutora Beatriz, o corpo envelhece, os dentes tendem a envelhecer também. O que envelhece é o dente, é a região, o corpo envelhece, veias e gengiva. Como é que funciona isso? O que a gente tem que fazer para manter os nossos dentes saudáveis no envelhecimento? Então, o envelhecimento, a gente tem que entender que ele é do corpo inteiro. Então, os nossos ossos envelhecem, a gengiva, a mucosa, então todos esses tecidos, eles vão envelhecer. E isso pode vir trazendo repercussões, como a gente tem outras repercussões, né, como no músculo e etc. Então, o que a gente mais visualiza é realmente o desgaste dentário. Então, a gente começa a ter um pouco de dificuldade na mastigação, porque a gente tem um pouco menos, vamos falar de uma forma mais fácil de entender, um encaixe, né, a engrenagem ali. Então, a gente passa a poder ter uma dificuldade de mastigação. A gente tem um envelhecimento dos ossos. Então, temos que lembrar que os dentes estão ali nos ossos da face. Então, nós temos, às vezes, uma retração gengival, uma perda óssea. Isso, dependendo da situação, pode levar a perdas dentárias. Então, e aí dificulta realmente na mastigação, no sorriso, na estética. Então, temos realmente uma questão mesmo de envelhecimento da saúde oral. Quando a gente percebe que algumas pessoas mais idosas, às vezes elas estão com o lábio voltado para dentro, porque estão muitas vezes sem os dentes ou sem a dentadura, sem a prótese, né? Ou seja, os dentes, eles ajudam a sustentar essa região da bochecha, dos lábios. Os dentes também definem, por que não dizer, né, as dimensões assim do rosto. Então, eles são extremamente importantes, mas parece que algumas pessoas dão valor. Tem aquele mito do dentista, né, doutora? As pessoas não gostam muito de dentista. E aí acabam deixando esse assunto para depois, né? O que não pode, né? A estrutura e toda a funcionalidade da boca, ela é dependente dos dentes. Então, no momento que a gente vai tendo as perdas dentárias, a gente vai perdendo estabilidade, vai perdendo equilíbrio. Então, eu tenho perdas mais intensas ósseas. Então, eu tenho realmente uma diminuição, inclusive você usou o termo correto, a gente chama de dimensão vertical, que é realmente a dimensão da face. Então, a gente projeta a mandíbula para frente para poder conseguir ter esse encaixe, esse toque entre os dentes. E isso vai trazer aquele envelhecimento, eu sempre brinco que é mais ou menos a bruxa, né, dos contos de fada, que é aquele queixo projetado para frente, o lábio fino. Então, isso acaba sendo o desgaste do envelhecimento. Só que isso pode trazer danos maiores, como alterações nas articulações da mandíbula, com dores de cabeça. Então, reflete de uma forma maior na qualidade de vida. Não é apenas uma questão estética, mas é uma questão funcional. Mas realmente o dentista as pessoas têm um pouco de repulsa. Eu sempre falo que a gente toma banho com prazer, mas a gente não escova dente com prazer. A gente ir ao dentista é invasivo, então as pessoas têm realmente uma relutância. Então precisa realmente das pessoas entenderem a importância para a gente ultrapassar esse desconforto e procurar o dentista,
tentar realmente ter um envelhecimento mais adequado, com menos repercussão. Uhum. Bom, você falou, a senhora falou sobre alguns problemas que podem existir na gengiva, uma retração gengival, por exemplo, o desgaste dos dentes. Antigamente, na antiguidade, algumas gerações passadas, né? Porque não faz tanto tempo assim, a gente não encontra pessoas assim entre nós, né? Principalmente idosos. Você tinha problemas nos dentes, o pessoal muito do interior era assim, né? Você tinha algum tipo de problema, a orientação era arrancar tudo e botar dentadura. E às vezes você tinha pessoas novas com 30, 40 anos que já tinham dentadura e não tinha mais nenhum dente, ou porque era fácil, ou porque era mais fácil cuidar, ou porque o acesso ao dentista era muito difícil. Ou isso é um pensamento que já caiu por terra, doutora? Ou ainda existe algumas pessoas dizendo, tira tudo que isso vai doer, eu não quero. Vamos botar uma dentadura que é mais fácil. Infelizmente, a gente ouve ainda relatos assim, mas muito menos. As pessoas já realmente perceberam a importância da manutenção dos dentes. E tem, sim, uma geração que sofreu muito por todos esses motivos. Eram muitos dentistas práticos, porque não tinha realmente acesso, principalmente no interior. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país continental, então não é todo mundo que tem acesso. Houve sim uma demanda durante um período de que as pessoas achavam, e os próprios dentistas achavam, que remover os dentes era a melhor opção, porque isso não traria mais danos e problemas futuros. Porém, as dentaduras, as próteses, ou até mesmo hoje com implante, porcelana, não tem nenhum desses materiais que consigam o que o dente propõe. Então, existem meios de você reabilitar quando realmente não é possível manter aquele dente, principalmente com as questões dos implantes, mas não é a mesma coisa. A gente não consegue ter a mesma dinâmica do dente. Então, sempre manter a dentição, tentar realmente manter aquela condição, é sempre o mais favorável. Mas ainda assim, a gente ouve, nós temos inclusive discussões entre dentistas, que alguns falam assim, não, nessa situação já arranca e coloca um implante. E às vezes pula uma etapa de um canal ou de um outro tratamento. Então, tem que se ponderar bem, porque realmente não tem hoje nenhuma tecnologia que realmente chegue muito próximo da função do dente. Uhum. A gente também percebe que, com o passar da idade, algumas manias, digamos assim, vão surgindo. Algumas delas a senhora mesmo falou. Algumas pessoas a pressão do dia coloca tudo em cima dos dentes, né? Pressionam bastante o dente, a arcada de cima com a arcada de baixo, começa a gastar o dente. Tem gente que tem a parte de cima do dente que ela a mais fundinha, né, para a gente poder ter esse poder de trituração. Às vezes aquilo ali é reto, de tanto bruxismo durante a noite, ou então essa coisa de esfregar os dentes por nervoso durante a noite. Essas pessoas novas que sofrem essa pressão e descontam, digamos assim, na dentição, mais adiante, quando elas estiverem mais velhas, os problemas delas serão maiores? Sem sombra de dúvidas. Hoje, o bruxismo é o maior dos nossos vilões. Às vezes as pessoas têm realmente um cuidado com a higiene, até de ir ao dentista, mas o estresse é o mal do mundo na atualidade. E acaba sendo o motivo de desenvolver o bruxismo, o apertamento. É um reflexo animal. Se você pegar um cachorro e estressar esse cachorro, ele vai travar a mandíbula e ele vai rosnar. Como a gente controla de uma certa forma, principalmente quando a gente está acordado, a gente trava e não faz esse tipo de movimento. Mas quando a gente está dormindo, são só apenas os reflexos que são mantidos. Então a gente acaba não tendo um controle. E realmente estresse, depressão, algumas outras coisas que desencadeiam esse apertamento, faz com que esse desgaste seja muito mais acelerado, a pressão sobre os ossos, o tecido de suporte, osso, gengiva, é muito maior, além às vezes o risco de trincas, fraturas,
Hoje, um dos maiores motivos de necessidade de extração dentária é por conta do bruxismo. E o bruxismo é multifatorial, então ele não é apenas o estresse, ou ele não é apenas uma mania. Então a gente tem que usar vários meios para poder tratar. Então eu tenho que proteger esse dente com uma placa, eu tenho que indicar muitas vezes ao paciente um suporte psicológico, meios de anti-estresse. Então existem várias técnicas para a gente trabalhar isso, mas com certeza todo esse envelhecimento que já é natural, ele vai ser potencializado por conta da questão do hábito do bruxismo e do apertamento. Inclusive, alguns dentistas com quem eu já conversei, assim, bater papo para saber curiosidades, sabe como é que é jornalista, né? Pergunta tudo, né? Alguns disseram que já encontraram pessoas novas com uma dentição de uma pessoa de 60 anos, uma pessoa mais velha. Isso tudo é em função desse desgaste? Hoje veio muito à tona essa temática do envelhecimento do sorriso, justamente por isso, porque existem pessoas novas que têm um envelhecimento precoce dessa dentição, um desgaste exagerado, em repercussões, por exemplo, doença periodontal, que é aquela que envolve osso e gengiva, é muito mais comum no idoso, por várias questões. Mas isso está mais comum nos jovens justamente por conta desses estresses. E aí isso veio à tona, porque as pessoas estão procurando cada vez mais retardar esse envelhecimento, inclusive por questões estéticas, né? Então, às vezes a pessoa tem 30 anos e devido ao envelhecimento ali, do desgaste dos dentes, afinamento dos lábios, parece que ela tem mais idade e vem procurando mesmo essas questões de harmonização facial e preenchimento labial e facetas, justamente para restaurar esse sorriso e trazer uma jovialidade a esse sorriso. Mas eu chamo a atenção que o que está levando as pessoas a procurar é muito a questão estética, mas a funcionalidade fica muito debilitada com essa aceleração do envelhecimento realmente da funcionalidade da boca. Doutora Beatriz, estão chegando perguntas aqui já dos nossos ouvintes, a gente só precisa ir para o repórter CBN. A senhora fica comigo, na volta a gente responde algumas dessas perguntas e a senhora conta como nós podemos evitar, ou pelo menos, né, deixar mais para frente esse envelhecimento dos dentes, o que a gente pode fazer para retardar esse envelhecimento. Fica comigo? Claro. Então, só um minutinho, a gente já volta. Estamos falando sobre o envelhecimento dos dentes. Quem está conosco é a doutora Beatriz Coutens, ela que é periodontista, cirurgiã dentista, nos dando orientações sobre o que acontece durante o nosso envelhecimento natural, também com os nossos dentes. E quando a gente fala em dente, não é só dente, gente. Dente está ligado à gengiva, existe uma ligação óssea, existe uma mandíbula, arcadas dentárias superiores e inferiores. Existe todo um conjunto que precisa ser cuidado. Não é isso, doutora Beatriz? Com certeza. Bom, na ida para o repórter CBN, eu falei para a senhora que já tínhamos perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Fábio Queller está aqui com a gente dizendo: o uso indiscriminado desses produtos de beleza em dentes, como lentes de contato, facetas de porcelana, isso pode acelerar de alguma forma o processo de cárie ou até problemas na gengiva prematuramente? Pode, principalmente se eles não forem feitos de uma forma bastante criteriosa. É algo extra em boca que precisa de um cuidado extra. Então, muitas vezes, a higienização, as manutenções, as idas mais periódicas ao dentista, quando a gente tem muitas facetas, muita porcelana, muitas vezes isso é necessário. Então, às vezes, as pessoas falham um pouco nessa manutenção, adequando apenas a higienização de uma forma comum, e às vezes isso vai ser não suficiente. Mas quando é bem indicado, bem realizado, são tratamentos que ajudam bastante. Então, se a gente tem um grave desgaste dentário, você tem aquela diminuição da dimensão vertical, como eu disse, que pode sobrecarregar as articulações.
Então, a gente realmente precisa reabilitar isso. Então, muitas vezes pode parecer um tratamento estético, mas às vezes também é uma questão de funcionalidade. Então, tudo tem que ser um tratamento individualizado, não é um padrão geral que serve para todos. Então, existem bastante benefícios de se fazer tratamentos de reabilitação dessa forma. Mas tem que ser muito bem orientado, com profissionais de qualidade, especializados nessa área. Então, não pode ser feito de qualquer forma. O Paulo está aqui dizendo, se eu estou sem escova de dente, mas eu tenho fio dental, isso já ajuda depois das refeições? Então, não. A escova e o fio dental, eles são complementares. Então, um não substitui o outro. O ideal é que eles ocorram sempre, juntos. Um vai ter aquela remoção. Eu falo que é mais ou menos assim. Eu vou pegar algo que vai tirar a sujeirinha do cantinho da sala e eu tenho a vassoura que vai varrer o todo. Não adianta eu pegar esse material que vai só no cantinho e tentar varrer o todo, que não vai conseguir. E ao contrário também não, a vassoura não vai chegar no cantinho. Então eu preciso realmente das duas coisas. A mesma coisa em relação ao enxaguante bucal. Ele pode ser utilizado, ele muitas vezes é até indicado, mas ele jamais substitui a escovação. Então, são coisas que se complementam e não são substitutivas. Bom, falando sobre isso, enxaguante bucal, dizem que é melhor o que tem álcool, diz que é melhor o que não tem álcool, diz que só ele resolve, como a senhora já disse, não pode ser só ele também, tem que ter o conjunto dos três, né, se for o caso. E aí, enxaguante bucal com ou sem álcool? Então, eu sempre recomendo sem álcool. Porque, assim, realmente, alguns estudos mostram que você ter o álcool no enxaguante, eu tenho um controle bacteriano até melhor. Dá aquele frescor aumentado. Porém, o uso contínuo do enxaguante com álcool na mucosa, bochechas, língua, isso pode trazer dano a longo prazo. Como eu trabalho com pacientes oncológicos, realmente a minha recomendação é sem álcool, porque isso não é algo que está definido, mas existem trabalhos que projetam que o uso contínuo de álcool pode interferir nessa cicatrização da mucosa, pode agredir a mucosa, e isso poderia trazer danos futuros. Então, eu sempre indico sem álcool. Doutora, é verdade que depois de certa idade precisa tirar o siso? Pergunta do Renan aqui. Então, o siso, ele é um dente realmente muito controverso. Quando você realmente tem a manutenção da sua dentição completa e você tem uma boa higienização, o siso ele não tem muita função. Muitas das vezes o que ocorre é a dificuldade de manter higienizado, ou ele não tem espaço para nascer completamente, então fica incluso ou semi-incluso, e isso traz dano. Quanto antes a gente diagnostica que esse dente não vai ter função em boca e ocorre essa remoção, é mais fácil essa remoção, porque com o envelhecimento ósseo, eu tenho um osso mais duro, mais resistente, com maior dificuldade na remoção daquele dente, que já é um dente com mais dificuldade, pela posição realmente. Então, a gente sempre orienta ali entre 15 e 20 anos já ter um diagnóstico de como que isso vai estar ali em boca. E a gente, na verdade, a gente orienta ali entre 20 e 25, ser o máximo da gente estar podendo remover esses sisos que vão ser realmente mais fáceis da remoção. Mas não é uma coisa definida, determinada, e eu tenho 50 anos e quero remover meus sisos e eu não posso. Jamais. É só mesmo uma questão de a dinâmica é mais facilitada. E como na maioria das vezes realmente o siso é um dente que não tem muita função e mais atrapalha do que ajuda, então realmente o ideal é que a gente remova ele de uma forma mais acelerada. A Alessandra aqui está perguntando, escova elétrica ou normal?
Qual a melhor escova para escovar os dentes? Já adiantando aqui também, aproveitando a pergunta da Sandra. Então, a escova, ela deve ser sempre macia, né? A escova média e dura não tem muita função e não higieniza melhor. Então, qual a escova exatamente não é necessário. A questão de características. Sempre macia, cabeça não tão grande, porque a gente se machuca menos ao escovar. Mas a elétrica vem em alguns trabalhos mostrando que ela é muito eficiente na higienização. Mas ela não é o único meio eficiente de higienização. A escova convencional, sendo bem feita essa escovação, ela é completamente suficiente. Então não é necessário uma escova elétrica, mas realmente alguns trabalhos mostram que há uma facilidade na escovação. Agora, ela é muito bem indicada para pessoas que têm alguma dificuldade ou já tem alguma diminuição de movimentação de membros, né, dos braços, da mão. E aí a escova elétrica realmente ela facilita bastante. Uhum. A pasta de dente, já que a gente falou da escova, tem gente que acha que não precisa de pasta de dente, só a escovação resolve, que a pasta é só para dar gostinho. E aí? Não, a pasta de dente funciona como sabonete, né? Acho que todo mundo percebe a facilidade de higienizar as mãos com um sabonete ou só com a água. Então, realmente, a pasta de dente, ela é necessária, ela é um facilitador. Ela tem indicações, existe um movimento hoje na odontologia que a pasta de dente, ela deve ser prescrita, mas para a grande maioria das pessoas, não vai fazer tanta diferença qual é a pasta de dente, a não ser que eu queira algum resultado específico. Como, por exemplo, eu tenho sensibilidade dentinária, né, que é os dentes com o gelado, ele dá uma fisgada. Então, realmente, eu tenho pastas de dentes específicas para isso, com essa função. Então, isso deve ser prescrito para o paciente. Mas, de forma geral, as pastas de dentes são como os sabonetes. Você pode escolher aquele que é mais agradável, mas é muito mais facilitador na hora da higienização. Além do flúor, às vezes as pessoas ouvem sem muito conhecimento. A flúor faz mal, não é para usar o flúor. Não, hoje, se a gente tem uma população com muito mais dentes sendo mantidos, é pelo flúor. É o flúor da pasta de dente, é o flúor da água, que, né, a gente tem a água fluoretada, porque o flúor remineraliza o dente. Então, eu realmente reduzo os riscos de cárie. Mas, lógico que é só com uma boa higienização. Mas isso faz um impacto positivo grande. E é na pasta de dente que eu vou ter esse flúor de maior concentração. Então, ela deve ser usada. Uhum. O Giovanni Abranches está aqui perguntando que horas é melhor para escovar os dentes. É verdade que é melhor 15 minutos depois de comer? Então, isso também é um pouco variável nos trabalhos, né, científicos. A orientação, quando a gente fala que não é para higienizar logo em seguida, é normalmente quando tem uma alimentação mais ácida. Quando eu tenho uma alimentação muito ácida, eu tenho uma leve desmineralização desse dente. E se eu vou e faço o movimento de desgaste ali com a escova, eu poderia potencializar essa desmineralização desse dente. Mas isso também é variável. O importante é, eu como e escovo. Esse é que é o importante. Vou ficar esperando para dar os 15 minutos e às vezes eu estou com pressa, não faz sentido. O importante é o escovar. E muitas vezes as pessoas só higienizam nas principais refeições. Quando eu estou realmente fisicamente bem, imunologicamente bem, muitas vezes, realmente, 2, 3 vezes por dia é completamente suficiente para manter uma saúde bucal. Mas existem situações específicas que precisam ser vistas pelo dentista e orientado. Então, eu tenho pacientes que eu oriento realmente. Não, você tem que comer e escovar. E se você comeu 5 vezes, você vai escovar
5 vezes, principalmente pacientes que têm alterações da imunidade. Então, isso tem que é um tratamento individualizado. Não é, a gente tem orientações gerais, como realmente campanhas de educação, mas cada paciente demanda uma coisa diferente. Sim. E isso tem que ser orientado pelo seu dentista. Os médicos também falam que com o passar da idade as pessoas vão tendo perda óssea. A senhora já deu várias dicas sobre escovação, orientação, respondeu os nossos ouvintes também, mas o que a gente pode fazer para manter a saúde dos dentes por mais tempo, para retardar esse envelhecimento, né? Contando aí com perda óssea natural da idade, o que a gente pode fazer então para cuidar? O envelhecimento, ele é natural e ele vai ocorrer, né? Por mais que a gente vá ao dermatologista, a gente a cada ano está com uma ruguinha a mais, uma dificuldade maior em algum movimento. Isso é natural e a gente vai tentar apenas retardar para que a gente tenha qualidade de vida. Quando a gente está falando em saúde oral, a higiene, o diagnóstico de parafunções, como é o do bruxismo, e o tratamento adequado disso, a utilização do fio dental para que eu não potencialize a perda óssea. Então, a inflamação da gengiva é o que vai levar a uma potencialização dessa perda óssea. Então, eu posso perder dentes por conta disso. Então, higiene, diagnóstico correto, ter um dentista para dizer que ele é seu dentista, de um acompanhamento. Um dentista para chamar de seu. Exato. Hoje está na moda um fisioterapeuta para chamar de seu, mas eu falo que o dentista também. Então, é isso. É um acompanhamento e é da importância. As pessoas realmente dão, justamente pela dificuldade de acesso, pelo preço, pela repulsa mesmo, porque a gente não gosta de ir ao dentista, a gente negligencia a saúde da boca. Então, ter o conhecimento disso e dar a importância já é o maior dos passos. Bom, e é muito melhor ir a dentista várias vezes para já ir prevenindo e se tiver que cuidar de uma coisa e outra não sentir dor, do que ficar muito tempo sem ir e aí traumatizar na hora de encontrar com ele de novo, né? Além de ser muito mais barato. Né? A manutenção ela é muito mais barata do que quando a gente vai fazer um tratamento reabilitador. Acho que eu sempre pego no bolso e as pessoas entendem. Pagar uma limpeza semestral é muito melhor do que, de repente, eu ter que colocar várias porcelanas na minha boca. Então, realmente, a prevenção é o ponto-chave. Quanto mais eu previno, melhor qualidade de vida eu tenho, melhor estética, melhor funcionalidade, em qualquer área da saúde. Pergunta de outro ouvinte aqui agora sobre clareamento dental. A Bruna está perguntando se gasta o dente fazer clareamento. Não que gaste o dente, né? O clareamento feito de forma correta, ele tem a sua importância, a sua função, né? Dentes muito amarelados, eles envelhecem, traz às vezes uma sensação de falta de cuidado, isso tudo é importante também. Mas quando ele é feito de forma sem o acompanhamento, de forma inadequada, eu posso aumentar a sensibilidade desses dentes, eu posso agredir gengiva, principalmente quando a gente está fazendo clareamento caseiro. Então, a gente precisa realmente do dentista orientando como vai ser feito esse clareamento. Se ele vai ser em consultório, se ele vai ser complementado em casa. Agora, esses clareamentos caseiros sem orientação, como carvão ativado, pastas com ação clareadora, isso foge do nosso controle e aí isso pode sim trazer danos. Então, sempre antes de fazer um clareamento, procure o dentista, veja qual é a melhor estratégia para o seu caso e siga as orientações à risca. Nada é sem efeitos colaterais. Então, a gente sempre tenta amenizar esses efeitos. Doutora, a senhora lida com pacientes oncológicos, né?
Vamos falar um pouco sobre os inúmeros cânceres de boca que existem, né? Tem bochecha, tem mandíbula, tem várias doenças que são mais graves, tem álcool, fumantes, isso tudo agrava também a saúde da boca e dos dentes. Como surge um câncer de boca? Em que regiões ele pode aparecer e afetar a vida das pessoas? Então, o câncer de boca é amplo mesmo esse nome, porque ele pode dar em qualquer área, né? Então, ele pode ser ósseo, como na mandíbula, ele pode ser na mucosa, como na lateral da língua, bochecha, lábios. Então, é uma gama de possibilidades. O câncer ele é desenvolvido através de uma mutação genética de uma célula. E isso burla o organismo e essas células se multiplicam indiscriminadamente. Isso é câncer. Então pode acontecer em qualquer célula. Só que quando eu agrido essas células, eu aumento o risco disso acontecer. Então, por isso, o cigarro, o álcool, os próprios traumas contínuos, o álcool. Então, tudo isso que vai agredindo essas células aumentam o risco de uma célula dessa ter uma mutação e ao desenvolver o câncer. Então, assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer, que é realmente não fumar, o uso do álcool moderadamente, então, o cuidado com a higiene, o cuidado com os traumas. Hoje tem trabalhos que levantam a possibilidade de que traumas contínuos por prótese poderiam estar influenciando em algum desenvolvimento de câncer. Isso ainda não é uma realidade que a gente pode afirmar, mas existem trabalhos bons, bem feitos, que mostram isso. Então, é questão do cuidado. Agora, eu sempre falo, a gente às vezes escuta do paciente assim, mas eu sempre cuidei. Por que eu tive câncer? Porque é aleatório. Então, é uma mutação que ocorre. Então, o que a gente faz é minimizar riscos. Isso está na nossa mão. Então, a gente vai tentando, durante o nosso dia a dia, minimizando riscos. Por isso que a gente fala sempre de alimentação saudável, atividade física. Isso, eu não vou ter câncer se eu fizer isso? Não. Mas eu diminuo o risco de ter. E a mesma coisa a gente projeta para a boca. Ou seja, mas assim, quanto mais a gente cuida da nossa boca, menor vai diminuindo a chance de um mal desse nos acometer, é isso? Exatamente. É essa a frase. Bom, esqueça então, gente, história de que vai tirar dente, vai botar dentadura, isso já ficou para trás. Cuide muito da sua boca, não tenha medo do dentista, o motorzinho não vai machucar você. Não precisa ter medo desse barulhinho. Procure o dentista, cuide bem, porque lá na frente, quando a gente tiver uns 50, 60, 70 anos, a gente começa a perceber que os dentes estão ficando mais fracos, e aí a gente volta para trás e pensa, no atrás e fala, puxa, ainda bem que eu cuidei dos meus dentes, porque eu tenho uma saúde da boca melhor agora com 70 anos. Isso pode acontecer, né, doutora? É exatamente isso. Da mesma forma que a gente tem que prevenir outras doenças, como cardíacas, o próprio câncer, hábitos saudáveis, a gente tem que realmente incluir a boca nesse contexto. É possível, doutora, chegar a 70, 80 anos com os mesmos dentes, sem nenhum tipo de coroa, prótese ou implante? É possível isso? É possível. Não é o comum que a gente ainda vê hoje, porque a geração que hoje está com 70, 80, foi realmente a geração que foi debilitada lá atrás. Então, realmente, a gente não é algo comum. Mas eu posso citar minha mãe, 78 anos, e tem alguma restauração, uma coroa, mas ela tem a dentição dela. Que lindo! Bem cuidada. Então,
a gente tem como manter. As gerações novas agora, da minha geração, que eu tô com 40 para baixo, acho que isso vai ser realmente muito mais comum. Que legal. Hoje eu tenho um dente restaurado. E só. Então eu tenho chances de chegar aos 70 com a minha própria dentição. Que legal. Então, gerações de agora... também cuide do bruxismo. Isso. Gerações de agora que estão ouvindo a CBN, então, cuidem dos seus dentes, que a probabilidade de você chegar na melhor idade, na super melhor idade, né, 70, 80 anos com seus próprios dentes é bem grande. Parabéns por isso. Parabéns para todo mundo que cuida da sua dentição. Nunca é tarde para começar a cuidar, nunca é tarde para procurar um dentista, né, doutora? Jamais. Se ainda não tem o seu dentista, se ainda não tem o dentista para chamar de seu, procure. Adorei isso, procure um dentista para chamar de seu. Vou falar isso para minha. Isso é sempre bom. Doutora Beatriz, olha, agradeço imensamente suas orientações. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a CBN nesse sábado, respondendo todas as perguntas aqui dos nossos ouvintes. Agradeço e já deixo o convite para uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço o convite. Eu sou apaixonada pela minha profissão, então adoro falar dela. Eu estou sempre disponível. Obrigada, um bom final de semana para a senhora. Um abraço na sua mãe, Obrigada. Viu? Tá joia, vou passar. Obrigada. Tchau, tchau.